Vamos então começar a segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui quando Matilde estava fazendo uma série de perguntas. A última que ela fez é muito interessante, quando ela diz: que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Não vos iludais. Somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhece por agora a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda nos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os. A vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que crescer. É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a, ampliando-a para o bem supremo e iluminando a claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar. A feição do arbusto, semelhante ao arbusto raquítico, que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Nós não podemos ser inúteis, Nós aqui temos... Não existe peça sobressalente. Não existe alguém aqui que não sirva para nada. Isso não existe. Todos nós temos uma função, temos algo a realizar. Fazemos parte de um planejamento, de uma logística que tem uma série de coisas em torno e com projeções e planejamentos para o futuro. Uma existência entre os homens, por mais humilde para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa, qualquer realização dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, na relembrança, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhes partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma. Vou repetir. Cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até o Calvário da suprema ressurreição. Como disse Jesus, Perdão. Cada um pegue a sua cruz e o siga. É o que ela está colocando aqui.
Cada um de nós que encarnamos só, voltamos só, embora vivamos no meio de amigos, no meio de família espiritual desencarnada, alguns da família espiritual encarnados, às vezes não na família consanguínea, às vezes a família consanguínea é só de aprendizado, de atrito. Perdão. Mas estamos todos assessorados o tempo todo. Nós precisamos ter merecimento. Perdão, porque a cada um será dado conforme as suas obras. Nesse instante, Matilde fez longa pausa na fala com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz, e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Vamos lembrar que o Gúbio está emanando energias para que ela possa ficar visível. Perdão. Ele está ali como numa sessão na carne de materialização em que o médium doa ectoplasma, ele ali está doando as energias dele para que a Matilde possa ser visível a todos. Afagou-o bondosa. Ela acariciou em agradecimento, ao Gúbio. Afagou-o bondosa com palavras de agradecimento e em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimia à reunião, dirigiu-se com acento, com entonação uma entonação carinhosa aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Quais são os projetos que cada um deles ali tinha para o futuro, que eles se abrissem, que eles conversassem. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Um cavalheiro de olhos fulgurantes, brilhantes, destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na última romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal, como se fora a pessoa mais tranquila do mundo. Não obstante, trazer a consciência manchada de remorso e as mãos enodoadas, sujas de sangue humano. Ludibriei, iludi. Quantos me cercavam com a máscara da hipocrisia? Atravessando os umbrais do túmulo, desencarnando, atormentado de acerbas, de ásperas lembranças, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me, de algum modo, porque o criminoso perseguido pelo remorso encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Então ele praticou dois assassinatos e hipocritamente viveu muito bem, não se incomodou, nunca foi descoberto enquanto estava encarnado, mas ao desencarnar, o sentimento de culpa, o remorso chegou até ele e ele achou que ele ia ser espezinhado, que ele ia ser cobrado por aquelas duas pessoas que ele matou, porque isso era uma forma dele sentir que ele estaria pagando aquilo que ele fez. É o que ele diz assim, semelhante expectativa, as acusações, o cutucar daquele que foi a vítima, semelhante expectativa aliviava-me de algum modo, porque o criminoso perseguido pelo remorso encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo com aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me, esqueceram-me,
Vejo todavia, quer dizer, vejo-me todavia acicatado, né, chicoteado, né, por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência e em vão procuro fugir aos sítios em que desprezei as obrigações de respeito ao próximo. Ele foi perdoado pelas vítimas, então essas vítimas se afastaram, nem se lembram dele, e ele se sentiu ali menosprezado, né? E ele quer voltar a reencarnar para poder se ressarcir, né? Como ele diz aqui, né? Procuro fugir aos sítios em que desprezei, menoscabei, né? Desprezei, desrespeitei as obrigações de respeito ao próximo. Quer dizer, recomeçar de novo, fazer as coisas direito. Abafando os soluços, rematou comoventemente, né? Finalizou comoventemente. Como iniciar o esforço de minha restauração? Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. É importante, né, colocar para fora, é importante se abrir e principalmente, como o André colocou aqui há um capítulo atrás, perdão, ouvir dores maiores consolam dores menores. Então aqueles que estavam com problemas menores acabavam sendo consolados por esses que tinham, né, situações, dívidas maiores. Matilde, contudo, respondeu sem titubear as palavras de Matilde. Outros irmãos não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam, caminham, desditosos, infelizes, entre o pesadelo e a aflição indescritíveis. Abre teu coração para eles. Então, aqueles que estão com o mesmo problema, aqueles que estão com a culpa, aqueles que estão com remorso, né? Aqueles que estão infelizes pelas aflições, pelo pesadelo, coloca, abre, vá ajudá-los. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda, né? A estrada regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação, de elevação, né? De limpeza, pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhes-ás as injúrias, os remoques, né, as gozações, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor, embora delituoso, né, errado, né, defeituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Por que não lhe pertence? Porque ele ainda não assimilou. Ele sabe delas, ele tem o conhecimento intelectual, ele tem o conhecimento porque ele está ali aprendendo que tudo que ele fez é errado, mas ele ainda não vivenciou, quer dizer, ele precisa reencarnar, vivenciar a situação de novo, se ressarcir, passar pela prova com nota acima de 5, limpar a sujeira, a bagunça que ele fez. Aí sim, esse conhecimento vão lhe pertencer. Enquanto ele não vivenciar isso, ele vai ensinar,
Ele vai falar desse conhecimento, mas são conhecimentos que não lhe pertencem ainda. É isto que ela está colocando, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Você não as tem ainda por merecimento, por ter conseguido através do teu esforço. Você as tem só intelectualmente. Realizado esse serviço nobilitante, né, dignificante, retomarás então mais tarde o corpo físico, recapitulando, recordando os ensinamentos que gravastes na mente interessada em renovar-se. Reencontrarás daí em diante 1000 motivos para a cólera violenta. Reencontrarás daí em diante 1000 motivos para a cólera violenta. A prova, para ver se realmente aprendeu. E a tentação de eliminar adversários, prostrando-os, né, abatendo-os a golpe mortal. Visitar-te-á com frequência o coração. Então a vontade, né, a cólera, a vontade de matar, né, de tirar as pessoas do caminho, vai lhe visitar com frequência o coração. O que é isso? Prova. Você será tentado, você será provado para ver se realmente esta vontade é verdadeira, para ver se você aprendeu. E é aí, quando as provas chegam, que nós sucumbimos aqui encarnados. Esse é o nosso grande problema, infelizmente. Porque a nossa vontade, enquanto temos o conhecimento da vida superior, quando temos o conhecimento no plano espiritual de que lá é a nossa verdadeira vida, lá é uma vontade forte. Mas precisa muito mais do que isso, precisa de uma determinação, de renúncia, de resignação, de esforço, para a hora que nós reencarnarmos com o esquecimento, nós realmente enfrentarmos as provas de frente, de cabeça erguida. Eu não vou errar de novo, eu vou fazer diferença, por mais difícil, por mais que isso me doa. São as provas pelas quais nós passamos aqui reencarnados. Se souberes, porém, e sobretudo, se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta, abre aspas, na esfera do recomeço, né, na reencarnação, fecha aspas, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas e revelar-te-ás preparado para maior ascensão. E revelar-te-ás, né, você vai revelar para você mesmo que está preparado para a elevação. Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recorreu-lhe ao conselho, exclamando humilhada: grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te roteiro salvador. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Os prazeres, né? Os prazeres sexuais, os prazeres do vício, os prazeres das futilidades. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci e filhos que afastei deliberadamente do meu convívio. Quer dizer, de propósito ela afastou os filhos do convívio dela, para gozar a saciedade os prazeres que a mocidade me oferecia. Como se diz, né, para viver a vida, para aproveitar a mocidade, experimentar de tudo, principalmente na sexualidade,
que é o maior desvirtuamento, né, quando se é jovem e não se tem valores. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei para retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? A hora que ela desencarnou, a máscara caiu. Vamos lembrar alguns capítulos atrás, aquela esposa jovem, bonita, toda arrumada do médico que estava tratando da Margarida? Que a hora que ela adormeceu, o André Luiz tomou um susto, porque a hora que o perispírito dela saiu, né, se desdobrou e saiu do corpo, ela parecia uma bruxa de conto de fadas, de tão feia, de tão horrível que era o perispírito dela, porque o perispírito mostrava a degradação mental, física, né, moral que ela estava. A mesma coisa aconteceu com essa irmã. A hora que ela desencarnou, ela se mostrou no plano espiritual exatamente como ela era, sem máscara, né, com uma pessoa que foi buscar todos os prazeres, desvirtuar sentidos, sentimentos, menosprezou um marido, menosprezou um lar, menosprezou filhos. Quer dizer, tudo aquilo que ela tinha se proposto no plano espiritual a realizar e a honrar, porque com certeza aquele marido, aqueles filhos vieram porque ela se propôs no plano espiritual antes de encarnar que ela iria lidar com a beleza, com a riqueza, com os prazeres do mundo, com o sexo, e iria vencer. E não conseguiu. O mundo não soube do seu desvirtuamento, a sociedade não a acusou, mas a hora que ela desencarnou, estava tudo posto, né, à vista no perispírito. Ela pergunta, né? Que farei para retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Matilde fitou-a, né, olhou-a, né, fixamente, compungidamente, com benevolência, com caridade, né? E observou. Palavras de Matilde. Milhares de seres despojados, né, despidos da roupagem fisiológica após o desencarne, né, após na volta para o plano espiritual, estertoram, agonizam em zona próxima, sob o rigor cruel das paixões às que se algemaram invigilantes. Porque a hora que ela desencarnou, ela ficou em esfera próxima, ficou no umbral, com certeza no umbral grosso, né? Ali naquela região que Gregório domina, né? Naquela região dos irmãozinhos trevosos, né? Vivendo aqui, né? Sobre o rigor cruel das paixões que as algemaram por serem vigilantes, agonizantes, né? Junto com todos aqueles que têm o mesmo sentimento, que têm a mesma... que se desvirtuaram igualmente, como um imã, né? Por similaridade, somos todos atraídos aos nossos iguais, como encarnados ou como desencarnados. Falando para a mulher, né, ela diz, nas palavras da Matilde, poderás encetar, né, começar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade, com o esquecimento de ti mesma. Está falando aqui de renúncia, né? Dela começar ajudando, né? Através da renúncia, através do esforço, para adquirir conhecimento, adquirir bagagem, para depois poder reencarnar. O que ela está colocando, tanto como ela colocou para aquele irmão que matou, ela para ele ajudar ali no plano espiritual, para depois adquirir bagagem para reencarnar. Está falando a mesma coisa para ela. Com o esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos cadaverizados no abuso aos pântanos de dor em que se debatem.
Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Você auxiliará aqueles que, como você, estão degradados, estão nos pântanos, estão chafurdados na lama. Você vai auxiliá-los, conversar com eles, ajudá-los a se levantarem, a se modificarem, para que ela se sacrificando, né, em ajuda ao próximo, consiga ter merecimento, consiga ter bagagem para poder reencarnar, para poder recomeçar e ter a chance de ter um novo caminho, ter a chance de se ressarcir, de aprender. Reconduzida então, a Matilde continua para ela, né, para esta mulher. Reconduzida então a abençoada escola terrestre, né, reencarnando, receberás talvez a prova terrível da beleza física. A gente vai ver sempre nos livros do André Luiz como é difícil a prova da beleza física, do poder, da riqueza do dinheiro, né, de ter muito dinheiro, não precisar se esforçar para ganhar dinheiro. São provas dificílimas. O poder de mando, o poder o poder do dinheiro ou o poder dentro de reinado, títulos ou mesmo de funções políticas. São provas dificílimas, eu vou repetir. Reconduzida então à abençoada escola terrestre, receberás talvez a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior, que te retempere, né, que te apure o aço do caráter, se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. O que ela está dizendo aqui? Você vai receber a prova da beleza física, né, para que as tentações de natureza inferior, né, as tentações por causa da tua beleza, daqueles que querem te conquistar, daqueles que querem te levar para um mau caminho, se você conseguir se manter fiel ao amor santificante, se você conseguir manter-se fiel aos princípios, vontade mesmo de melhorar, você vai ter realmente retemperado um caráter de aço, que é o que ela tem hoje, né? A frieza do aço, né? A falta de maleabilidade, né? O aço é duro, né? Então ela precisa de muita vontade para vencer a tentação que vai ser dada a ela quando ela reencarnar. Não vai ser uma prova fácil. A Matilde continua para ela, esta é a lei, minha filha, a lei de ação e reação. Esta é a lei, minha filha, para que nos reergamos com segurança, depois da queda ao precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando, né, formando ante as dores alheias, quer dizer, consolidando é uma formação sólida, né? Formando com solidez ante as dores alheias a noção da responsabilidade que nos deve presidir, né? Formar as ações por vindouras, as ações futuras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no abismo. Olha a dificuldade, é o que ela está dizendo aqui para ela. Para que nos reergamos com segurança depois da queda no abismo, né, no precipício, é imprescindível auxiliar aqueles que se projetaram, aqueles que caíram no abismo. É imprescindível auxiliar aqueles que estão na mesma posição que nós estamos ou que estivemos ontem.
É imprescindível a renúncia, o esforço para ajudar, para servir. Jesus veio para servir, nós estamos aqui para servir, é isso que ela está colocando. É imprescindível o esforço para servir, né? Para consolidar ante as dores alheias. Quer dizer, para dar força, né? Para dar formação sólida perante as dores alheias, a noção da responsabilidade, né? A mudança, as responsabilidades que temos para formar, né, para presidir as ações futuras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo, para que ela de novo não caia no mesmo erro, que nem o cachorro ali atrás do rabo, fica rodando, rodando, não saia do lugar, ou pior, caia de novo no abismo e ainda aumente a sua carga, né? Aumente os seus erros. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante ao bem infinito. Não tem outro. O único jeito de fugirmos do mal que existe em nós, quando nós fazemos a oração dominical, né, que é a oração de domínio, dominical de dominus, né, de domínio, a oração principal, quando nós fazemos a oração e nós colocamos, né, nos afastes do mal, é do mal que existe em nós, do mal que nós fazemos ao outro. Então nós temos que nos afastar, nós temos que limpar o mal que existe em nós. Nós temos que olhar para o mal que fazemos ao outro, às vezes com o manto da boa vontade, ou às vezes com o manto, não, eu estou fazendo aquilo que eu acho certo, e estamos fazendo o mal ao outro, e não estamos nem nos apercebendo. Então é lutando contra tudo isso que nós conseguimos melhorar, nos redimir, nos sublimar, né, através do cadinho, o cadinho é aquilo que ferve o ouro, né, para purificar qualquer tipo de metal. O cadinho purifica qualquer tipo de metal com fogo altíssimo, separa as impurezas do material puro. É nesse vulcão de altas temperaturas que é o nosso cadinho aqui na Terra, que nós nos purificamos. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso, estendeu o olhar na assembleia que a ouvia, expectante, né? A assembleia, o pessoal que a ouvia estava ali naquela expectativa, né? Absorvendo as palavras dela, e concluiu, palavras de Matilde concluindo: e que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos. Não existe almoço grátis. Nenhum de nós vai conseguir se elevar sem trabalho, esforço, muito, mas muito esforço, muita transpiração. E que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Deus ensina pelo tempo e não pela violência. Nós temos todo o tempo do mundo porque somos imortais. E as leis de Deus são imperecíveis e justas. E ninguém engana a Deus e ninguém foge das leis de Deus. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Quem quer ser feliz, quem quer estar nas melhores posições nos próximos séculos, reencarnados aqui ou em outro lugar, tem que começar já, aqui e agora, a partir de agora, a sementeira de amor e paz. Isto é para aqueles desencarnados e para nós aqui encarnados. Nós temos agora
Começar nossa sementeira de amor, de paz, a servir, a sermos úteis, a fazermos diferença na nossa família, na nossa casa, na nossa família, no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa cidade e assim por diante. Nesse momento, entregou-se Matilde à maior parada e, enquanto parecia meditar em prece, do seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Olha que cena, que coisa linda. Do tórax dela emanavam ondas, né, sucessivas de luz, de energia brilhante, que ia chegando a todos aqueles que estavam ali, escutando as suas palavras. Imaginem essa cena daquele espírito iluminado, maravilhoso, emanando essa energia e essa luz que chegavam a todos eles. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo, e penúltimo, né? O próximo é o nosso penúltimo capítulo.